O que é controle de constitucionalidade? Como é que eu consigo entender efetivamente essa matéria que cai em, se não todos, muitos concursos e é uma matéria cercada de muito mistério? Efetivamente, muitos alunos de faculdade de Direito têm medo desse tema e aqueles concurseiros de primeira viagem, como regra geral, também têm pavor dessa matéria. Na verdade, eu sempre digo que a gente não gosta daquilo que a gente não compreende. Vocês estão prontos para compreender os primeiros passos do controle de constitucionalidade? Se sim, eu te convido para mais um vídeo do Resumo Direito. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, meninas e meninos, para mais um vídeo do Resumo Direito. E o objetivo desse vídeo é traçar as linhas mais iniciais, de uma forma bem rápida, objetiva, resumida, sobre controle de constitucionalidade. Saulo, o que é controle de constitucionalidade? Pessoal, controle de constitucionalidade pode ser entendido de uma forma bastante simples, como uma análise da compatibilidade vertical entre uma norma constitucional e uma norma infraconstitucional. Saulo, não entendi muito bem. Você está me dizendo que controle de constitucionalidade é quando eu vejo se uma lei é compatível ou não com a Constituição? Exatamente isso. Saulo, você pode me dar algum exemplo? Olha, eu vou te dar o exemplo mais clássico e mais fácil. Vamos imaginar que nós tenhamos uma lei do Estado do Rio de Janeiro que diga o seguinte, que será punido com pena de morte, ou ainda, que será punido com uma pena perpétua, de prisão perpétua, todo aquele que for pego traficando drogas, traficando cocaína, vamos imaginar uma situação como essa. Então, houve a criação dessa lei, vamos imaginar que essa lei foi criada, uma lei estadual, uma lei do Estado do Rio de Janeiro, ela foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio, ela foi sancionada pelo governador e pronto, já está então produzindo efeitos. A minha pergunta é muito simples. Essa lei é constitucional? Ela está de acordo com a Constituição? Olha, pessoal, essa lei não está de acordo com a Constituição por dois motivos. O primeiro deles é por uma perspectiva formal. É o que a gente chama de uma inconstitucionalidade formal, procedimental. Tá, Saulo, eu não entendi muito bem. Você está me dizendo que essa lei estadual, ela viola a Constituição formalmente, ou seja, porque o procedimento que foi usado para ela ser criada não está de acordo com a Constituição? Exatamente isso, pessoal. Veja só, quando uma lei é criada, criando um crime, na verdade, e combinando, na verdade, uma pena, estamos aí falando de que aquelas pessoas que cometerem, então, um crime de tráfico de drogas, elas serão submetidas a uma prisão perpétua, elas serão submetidas a uma prisão, uma pena de morte, no nosso exemplo, né? Eu coloquei alternativamente essas possibilidades. Qual o problema aí? Na verdade, pessoal, tratar sobre direito penal no Brasil é uma competência privativa da União. Isso quer dizer o quê? Somente como regra, a União pode legislar sobre direito penal, ou seja, somente uma lei federal pode criar crimes, combinar penas. Basicamente isso. Então, se tem uma lei estadual que cria um crime ou combina pena, essa lei versa sobre direito penal, competência da União. Ah, Saulo, agora eu entendi. Então, há uma inconstitucionalidade formal, procedimental, porque, de fato, na verdade, nessa perspectiva é um vício de iniciativa, né? Na verdade, seria da competência da União tratar sobre esse tema e não sobre a  estadual. Exatamente isso. Por esse motivo, pessoal,
já há uma inconstitucionalidade manifesta. Tá, Saulo, mas você disse que tinha um outro motivo que justificaria a inconstitucionalidade dessa norma. Veja só, pessoal, a Constituição, no seu artigo 5º, diz basicamente que é proibida no Brasil a pena de caráter perpétuo e também a pena de morte. Ora, então se qualquer crime, veja só, mesmo que tenha sido criado pelo Congresso Nacional, mesmo que tenha vindo da União, mesmo que seja então uma lei federal, se uma lei federal cria um crime e comina a esse crime e imputa a esse crime uma pena de morte ou uma pena de caráter perpétuo ou ainda de trabalhos forçados, essa lei seria inconstitucional. No nosso exemplo, uma lei estadual do Rio de Janeiro cria, na verdade, uma possibilidade, na verdade, obriga que um traficante, eventualmente praticante do tráfico de drogas, seja punido com pena de morte ou com pena de caráter perpétuo. Há, evidentemente, uma inconstitucionalidade material aí também. Ah, Saulo, então não é só formal, não é só relativa à forma, porque violou uma competência da União aí? Não é só isso. Também há uma inconstitucionalidade material que diz respeito ao conteúdo daquela lei. Ora, mesmo que fosse uma lei federal, ou seja, não haveria inconstitucionalidade formal aí, materialmente essa lei seria então inconstitucional. Por quê? Porque é proibido, de acordo com a Constituição, as penas de caráter perpétuo, as penas de morte. Então, nesse primeiro vídeo, você entendeu de uma forma bastante simples o que é controle de constitucionalidade no seu sentido mais amplo do termo. É uma análise da compatibilidade vertical entre a Constituição e uma lei infraconstitucional. Compatibilidade vertical por quê? Porque a Constituição é a norma de maior importância de todo o ordenamento jurídico. Vigora no Brasil o princípio da supremacia da Constituição. O que eu quero dizer com isso? A Constituição está ocupando o ápice do ordenamento jurídico. É a norma, portanto, mais importante do ordenamento jurídico. Então, as leis, que são, então, normas infraconstitucionais, abaixo da Constituição, elas devem guardar compatibilidade com ela, seja no aspecto formal, quanto no material. E aqui, então, eu já te dei exemplo, e assim eu já encerro o vídeo, do que é o controle de constitucionalidade, e 2, que nós temos duas formas de inconstitucionalidade, que é a inconstitucionalidade formal. Regra geral leva em conta questões em relação à forma, vícios de iniciativa, vícios de competência, que efetivamente esse é o caso, um vício de competência. E a segunda perspectiva, a segunda inconstitucionalidade é a material, é em relação ao conteúdo efetivo da norma e não sobre o seu processo de criação. Tudo bem, pessoal? O controle de constitucionalidade é um tema bastante amplo, mas tão amplo quanto apaixonante. Então eu espero que vocês tenham compreendido as questões introdutórias sobre controle, ou as noções iniciais sobre controle de constitucionalidade, e eu espero vocês num próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, eu te convido para que se inscreva no canal, ative o sininho e, claro, assista aos outros vídeos que nós estamos colocando aqui na plataforma. Nosso objetivo é a difusão do conhecimento jurídico de uma forma simples, mas sem perder a precisão técnica. Tudo bem? Um grande abraço e fiquem com Deus.